Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. Hoje, Priscilane vai corrigir duas redações do simulado. Para quem não sabe qual simulado é, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o simulado. É um simulado que eu produzi, tem dois temas de redação muito legais, muito atuais, e é um exercício de produção para vocês. Eu vou corrigir alguns textos desse simulado e no vídeo de hoje eu vou trazer aí a correção de dois deles, tá bom? A proposta é uma carta do leitor com o tema, né, de depressão aguda, a criança que ajuda a pagar as contas, a vida real dos influencers. Era uma produção de carta do leitor, tudo bem? Olha só, o que eu ia falar? Que não é mentira. Se inscreve no meu canal, meu filho. Curta aqui, dá um like, comenta, se inscreve no canal, me segue no Instagrammer, tudo bem? Vamos aí propagar a Priscilane para mais filhos conhecerem o meu trabalho, tá bom? Então vamos lá. Vou sair de tela agora. Eu acho que assim fica muito pequenininho para vocês verem, né? Ou vocês acham que fica melhor? Bom, vou deixar assim mesmo. Depois vocês aumentam a tela aí no celular, onde você estiver assistindo, tá? Então vamos lá. Cascavel, 18 de junho de 2022. Prezado editor da Folha UOL, então colocou local e data, falou com o editor, tudo bem, despediu, assinou. Deus abençoe, vida que segue, nós que voa. Sou uma assídua leitora do seu periódico e parabenizo-o por abordar essa temática de extrema importância no texto intitulado De Depressão Aguda, a criança que ajuda a pagar as contas. A vida real dos influencers, de autoria de Daniele Madureira, né? Por abordar uma temática de extrema importância, porque quando você fala essa, o essa, gente, é uma retomada anafórica, retoma algo que já foi mencionado no texto. Então, quando você fala essa, subentende-se que você já falou da temática. E como você não falou, porque o texto começou agora, ou você usa o esta, que é uma retomada, né? Para retomar algo que vai ser mencionado, para indicar algo que vai ser mencionado, é a catáfora. Aí você usa o esta ou substitui por uma, tá bom? Então, olha só, aqui você contextualizou, né? Muito bem, o aluno contextualizou. É muito importante que vocês façam isso na carta, por quê? Porque o gênero carta, ele tem essa função, né? É você se posicionar em relação a um texto lido. Então, você tem a carta, e aí você leu esse texto, você vai se posicionar. Então, coloca o título, a publicação, data de publicação se tiver, local de publicação, né? E a autoria. Logo, por ser psicóloga pediatra, logo, vírgula, por ser. Aqui evita o logo é conclusivo, então você não está concluindo lá nada aqui no início do texto, né? Você já está apenas está apresentando a situação, então eu oriento aí que você tire o logo. Então você poderia colocar, por ser psicóloga pediatra, senti uma obrigação de me posicionar perante essa problemática em ascensão, a terceirização por parte dos pais da tarefa de prover e as consequências psíquicas fomentadas nas crianças. Então, olha só, de prover o quê? Quem que está provendo o quê? Tá? Então aqui ficou subentendido, não ficou claro o que você está falando. Prover o quê? Prover como? Em que medida? Tá bom? Então eu quero que você tenha um pouco aí de cuidado com essa questão, tá? Do que você está falando, tá? Então você não pode deixar nada que o corretor fique com dúvida, tá bom? Porque isso prejudica aí a coerência do seu texto. Sob esse aspecto, caro editor, fico com um sentimento de revolta ao perceber que os próprios responsáveis estão confiscando a infância de seus filhos ao exercerem sobre eles uma pressão velada, tá? Então, só voltando aqui, ela colocou a máscara social, fechou. Vale ressaltar que diversas pesquisas no campo da psicologia asseguraram, então olha lá, concordância, que o cérebro de um jovem de até 14 anos de idade está passando por uma construção de identidade e de discernimento. Desse modo, todas as suas atitudes são guiadas por seus progenitores.
Por esse motivo, irrita-me ao ver que Hannah Arendt estava correta em sua obra Banalidade do Mal. Estamos normalizando o fato de ver crianças carregando o fardo de sustentar financeiramente sua família, através da hiperexposição e hipersexualização nas redes sociais. Então, veja bem, faltou você mencionar o texto base, tá? Faltou você retomar o texto base, então você precisa dialogar com o texto base, falar com o texto base, mostrar para a banca que você está se posicionando em relação àquele texto lido. Tá bom? Então, sentir falta disso e sentir falta de você falar da vida real dos influencers. Aqui você está falando mais da causa, né? Você está falando do quê? Mais da causa disso. Então, cuidado para você não ser penalizada. Além disso, eu senti falta da pessoalidade, de você se colocar mais no texto, de você mostrar para a banca que você sabe e de articular melhor. Olha só, perceba que você vem aqui e aqui você traz o dado, né? E aí aqui antes você coloca, ó, sentimento de revolta ou perceber que os próprios responsáveis estão confiscando a infância de seus filhos a exercerem sobre eles uma pressão velada. Qual pressão é essa? Do que você está falando? De qual pressão é essa? Né? E aí, perceba que logo na sequência há uma ruptura do que você estava comentando com o que você vai trazer na sequência. Então, faltou aí um gancho semântico. Às vezes, os alunos ficam mais preocupados em trazer os conectivos e isso deixa o texto um pouco engessado. E aí, você poderia ter já trazido aí o seu posicionamento e ter criticado com mais ênfase essa questão. Por exemplo, né? Estão confiscando a infância de seus filhos a exercerem sobre eles uma pressão velada. E editor, como foi muito bem destacado no texto de Daniele, as crianças e os adolescentes são as maiores vítimas dessa situação. E eu não falo isso da boca para fora, editor. Eu tenho conhecimento de causa. Haja vista que muitas pesquisas na área de psicologia mostram que, e aí você entra aí falando da pesquisa, você consegue entender essa articulação? Então, não basta apenas você mencionar a situação, você precisa articulá-la, você precisa argumentar, dialogar com o texto base, trazer o seu posicionamento para o texto. E aí, quando você fala, por isso, irrita-me ao ver que Hannah Arendt estava certa. Então, por quê? Perceba que aqui você forçou a trazer uma interdisciplinaridade, você forçou trazer um repertório, mas isso não ficou bem amarrado, isso não ficou bem efetivo. Esse repertório ele ficou engessado. E aí você tem que se lembrar, a característica base da carta é dialogar com o texto, conversar com o editor, expor o posicionamento e ter essa tese bem defendida por meio de argumentos. Ok. Em que medida você trazer esse conceito da Hannah Arendt vai ajudar nesse sentido? Entendeu? Quando fala de banalidade do mal, você está falando normalizando o fato de crianças carregarem o fardo de sustentar financeiramente a sua família. Através deve ser usado no sentido de atravessar. Quando não for no sentido de atravessar, eu sugiro que você coloque o por meio de, tá bom? Então, olha só. Aqui você poderia ter continuado falando desse problema dos pais, né? E aí você ter falado que isso fica tão banal, esse mal é tão normalizado, é tão habitual, que os pais nem se dão conta do quão prejudicial eles estão sendo para os filhos, entendeu? Então, é dessa forma que você precisa estruturar o seu texto. Pensar em trazer a alusão de uma maneira articulada, não de uma maneira engessada, tudo bem? Além disso, senhor editor, né, cuidado aí com as palavrinhas, olha lá. Muitos desconhecem as sequelas deixadas pelo meio virtual, em que qualquer atitude minimamente equivocada pode ser irreversível. Em relação ao quê? À postagem, ao excesso de consumo,
ao que você está falando, tá bom? Então é importante que você tenha esse cuidado aí na sua redação, tá? Esse catastrófico cancelamento extrapola o virtual e ocasiona danos no real, como crises de ansiedade, problemas de socialização e, em muitos casos, motiva uma aguda depressão. Então, assim, ó, esse catastrófico, mais uma vez, um problema de retomada. Você não falou qual que é o catastrófico. Você não mencionou, então você subentende, se você acredita que o corretor saiba do que você está falando, e às vezes não é isso que acontece, tá bom? Sinceramente, senhor, eu vivo me perguntando, não precisa letra maiúscula, qual é o preço da saúde mental. Certamente é um valor inestimável. Deploravelmente, todos os dias me deparam com pacientes vítimas dessa busca por fama precoce e é cômico, se não fosse trágico, o modo com que os pais lidam com a situação. Cuidado com o excesso de advérbios, tudo bem? Isso deixa o seu texto prolixo, sabe? Deixa o seu texto assim muito ruim de ser lido, ele não fica claro, ele não fica com uma clareza, tudo bem? Então, o que eu oriento para você? Organize o seu parágrafo e foque nas consequências dessa exposição, dessa vida real dos influencers, nessa questão de padrão de beleza, nessa questão de consumo, nessa questão de status, nessa questão de cancelamento, de discurso de ódio, nessa questão de pressão mesmo, sabe? Então, reorganize o seu texto nesse sentido. Então, lembre-se de conversar mais com o editor e de ser enfática quando você fala, né? O que eles vivem, como que é a vida desses influencers, o que eles sentem, o que acontece, exemplifique. Mostre que você não está exagerando e que essa situação faz parte de um quadro real, né? Um quadro que existe, um quadro que faz parte da realidade, um quadro que infelizmente se repete, se repete, se repete, se repete. Tudo bem? Portanto, novamente reitero a necessidade de abordar essa temática de hiperresponsabilização das crianças e os danos à sua vida pessoal. Não só as crianças, né? Porque a temática não falava de criança, falava de influencers, né? Isso é um apelo de uma psicóloga que convive diariamente com as reais vítimas dessa conjuntura. Por fim, espero que mais textos socialmente importantes como esse sejam abordados no periódico. Tudo bem, gostei aí do finalzinho, tranquilo, cumpriu a função do gênero, beleza, Deus abençoe. O problema está realmente nessa argumentação. Faltou você trazer mais argumentos efetivos para o seu texto. Faltou você se posicionar de uma maneira enfática, né? Mostrando realmente que esse problema existe, tá? Então, assim, tem alguns problemas de língua portuguesa, alguns problemas de ortografia, alguns problemas de articulação, de conjunção, tá? Então, são alguns desses probleminhas que eu assinalo aqui na sua redação, tudo bem? Beleza? Fechou? A segunda proposta é de um aluno aqui do canal. Ele escreveu um e-mail muito bonito para mim. Agradeço pelo seu comentário. Espero ajudá-lo também aqui, tudo bem? E aí ele mandou a redação, tá bom? Vamos lá. Local e data, falou com o editor, despediu, assinou, beleza, vamos lá. Ao editor da Folha UOL. Sendo um leitor regular de jornal, gostaria de parabenizar a autora Daniele Madureira pela temática abordada no texto de depressão aguda, a criança que ajuda em casa, que ajuda a pagar as contas, a vida real dos influencers, ressaltando a importância. Trata-se de uma questão muito pouco divulgada e que tem impacto sobre centenas de pessoas. Assim, concordando com ela, expresso minha indignação ao perceber a indissociabilidade entre a vida real dos influencers e aquela apresentada ao público nas mídias sociais, a digital.
Filho, eu gostei bastante do início do seu texto, você já mostrou seu posicionamento, ótimo. Você já mostrou que você sabe do que você está falando, a característica base do texto aí está sendo cumprida. Gostaria apenas de assinalar o seguinte: cuidado com o uso de indo de gerúndio, tá bom? Cuidado com o uso do gerúndio no seu texto. Isso deixa o seu texto sem clareza, né? Então dá uma cuidada com isso. Então aqui você poderia já colocar o seguinte, ó, sou um leitor regular de jornal e gostaria de parabenizar a autora Daniela Madureira pela temática abordada no texto, né? E aí você poderia colocar aqui, ó, publicado em seu periódico, né? Apenas para você falar. Deixa eu colocar a tela toda que eu acho que fica melhor. Então aqui, ó, publicado em seu periódico, tá bom? Então colocou aqui. Faço isso, olha lá, ó. Afirmo isso pelo fato de que se trata de uma questão muito pouco divulgada e que tem impacto sobre centenas de pessoas. Assim, concordo com a autora e, vírgula, igualmente expresso minha indignação ao perceber a indissociabilidade entre a vida real dos influencers e aquela apresentada ao público nas mídias sociais, a digital. Primeiramente, caro editor, irei me referenciar ao caso de Gabi. Apesar de contribuir financeiramente nas despesas da casa e do colégio, não me conformo com a conduta de seus responsáveis. Ela, aos 3 anos, não tinha discernimento necessário para escolher esse trabalho. Mesmo assim, os pais a puseram em uma carreira na qual não poderá sair, pois a hiperexposição e as constantes publicações de posts tornam-a dependente desse modo de vida, transformando a fase infantil em adulta e acarretando seríssimos na formação do ser social. Acarretando a formação. Então, o verbo acarretar, no sentido de culminar, ele não é regido por preposição, tudo bem? O que eu quero que você cuide, tá? Então, assim, a carta do leitor, você tem que fazer essa menção ao texto base, tudo bem? Aqui eu assinalei para você cuidar com o excesso de advérbios. A carta do leitor, ela tem essa característica, né, de você dialogar com o texto base. Mas perceba, meu filho, que você está fazendo uma resenha do texto base. É como se você apenas pegasse o texto base e comentasse. E aí você perde um pouco a característica do gênero, entendeu? Você perde aí a característica do gênero. Então aqui tá tudo uma bagunça que até não tem problema. O importante é ter conteúdo, né, meus filhos? Tudo torto aí, mas é porque eu trabalhei hoje o dia inteiro. Tô gravando de noite, madrugada. Então, olha só. Você tem que cuidar para não fazer uma resenha do texto base. Então, faça essa menção ao texto base, mas o foco deve ser no seu argumento. O foco deve ser naquilo que você vai defender. Então, preste atenção. Editor, inicio afirmando, né, que quando, por exemplo, vamos começar de novo, né? Editor, ao ler sobre a situação de Gabi, fiquei extremamente indignado. Haja vista que é inadmissível que uma criança de 3 anos, e aí você conta a situação dela, e aí você já sai da situação dela e contribui acrescentando informações novas. Então, lembre-se, você tem que retomar o texto base, fazer essa menção ao texto base, mas você tem que cuidar para não extrapolar. E aí o seu texto não ficar uma resenha. O seu texto precisa ser um texto argumentativo. Então faça uma breve menção ao texto base e acrescente. Fale que você tem o intuito de contribuir com essa reflexão da autora, que com o objetivo de evidenciar o problema dela e mostrar que você também reflete sobre isso, aí você argumenta da sua forma, entendeu? Então, cuidado para você não acabar extrapolando e fazendo uma resenha, tá?
E assim, ó, cuidado, né? Isso aqui é muito característico da dissertação, tá? Então, cuidado aí com isso, faça outros ganchos semânticos, né? Então, por exemplo, para substituir o ademais, você poderia colocar assim, ó, como se não bastasse essa triste situação, editor, ainda tem mais, né? E aí você continua argumentando, tá bom? Fiquei extremamente decepcionado devido à forma que a profissional de saúde tratou a segunda influenciadora. Também sou psicólogo e, com autoridade, afirmo que a maioria dos meus colegas não sabe diferenciar a pessoa virtual e a real. Minha colega ao lado, por exemplo, ao receber uma influencer muito famosa, não hesitou em pedir uma selfie, mesmo a paciente sofrendo com os problemas derivados da perda recente de um parente. Essa atitude revela descaradamente as dificuldades enfrentadas pelos influenciadores, não sendo tratados como deveriam, tá bom? Então, olha lá. De novo, aqui nós temos esse probleminha. O que que você fez? Você está fazendo uma resenha, meu amor. Você está fazendo uma resenha, você está pegando o texto base e trazendo apenas uma descrição dele, mas argumentando muito pouco. Então, você poderia colocar assim, né? Olha lá. Como se não bastasse essa triste situação, editor, ainda vejo como os influencers são tratados com descaso. Não raro, casos como o descrito por Daniele acontecem, né? E aí você continua complementando e descrevendo e falando e argumentando e nesse sentido, tá bom? Então pense dessa forma, tá? Pense dessa forma. Como isso vai comprovar a situação? Como você vai mostrar que a vida real deles é difícil? Em que medida os seus argumentos vão complementar, vão contribuir para que a reflexão aconteça, ok? Portanto, corroboro minha posição ao declarar explicitamente, cuidado e com os advérbios, tá bom? A crucialidade da diferenciação entre a vida real e digital, porque essas pessoas são de carne e osso, assim como nós também passam por situações complicadas. Por fim, espero que assuntos como esse sejam cada vez mais. O cada vez mais é considerado senso comum, tá bom? Então evita usá-lo na sua redação, debatidos no jornal e na sociedade. Atenciosamente, João. Fechou, Deus abençoe, vida que segue. Presta atenção. Quando você vem aqui, né? Aqui você acabou saindo muito para o senso comum, pessoas de carne e osso, né? Enfim, como que eu sugeriria, né? Editor, finalizo essa carta com o sentimento de, como que eu posso dizer, de alívio por perceber que temáticas tão banalizadas e tão vistas como superficiais estão sendo palco de discussões. Agradeço ao Senhor pela responsabilidade em publicar esse tipo de texto e espero ter contribuído de alguma forma para reflexões futuras. Atenciosamente, João. Tudo bem? Pode fazer dessa forma aí. Beleza, meu filho? Tranquilo? Então, olha só, infelizmente a sua nota ela vai ser um pouquinho baixa, justamente por quê? Porque você acabou dando mais ênfase para a exposição, para essa resenha dos textos base, do que especificamente para a defesa do seu posicionamento. Tudo bem? Espero tê-lo ajudado. Comentem aqui embaixo, me digam quais temas vocês querem que eu trabalhe e não se esqueçam do nosso aulão no dia 7 de julho. Início a 1h30 da tarde, queridos. Pode escrever redação, meu filho? Bora!